Então, iniciando um pouco sobre a nossa Parashá da semana, Parashat Shemot. Parashat Shemot, por um lado, ela trata sobre um assunto triste, sobre um assunto sofrido, que seria a escravidão do povo judeu no Egito. Então, por assim dizer, a semana passada, até se fala que depois do falecimento de Jacó, isso trouxe uma certa cegueira, isso tampou, escureceu os olhos do povo judeu, porque após o falecimento do Jacó surgiu a escravidão. Começou então o povo judeu a serem escravizados. Em particular, depois do falecimento das 12 tribos. Depois do falecimento das 12 tribos, aqui representado na verdade por Jacó. Jacó é aquele que trouxe ao Egito a bênção, enfim, havia interrompido a fome, estava no meio dos anos da fome que o José havia previsto, havia profetizado, e quando Jacó veio e trouxe bênção, a terra produziu novamente, então ele gerou para a terra, enfim, para a terra do Egito, enfim, muitas bênçãos. E a partir tanto, obviamente que para o povo judeu também trazia proteção. Uma vez que ele faleceu, Jacó faleceu, o povo judeu perde essa proteção e começa então, por assim dizer, essa linguagem que é escurecer os olhos do povo judeu, isto é, eles começam a sofrer. Começa a escravidão e sofrimento do povo judeu. Então, por um lado, o livro de Shemot tem esse aspecto que começa com esse lado sofrido. Mas, ao mesmo tempo, tem algo também muito especial que acontece no livro de Shemot e na nossa Parashá, na nossa porção semanal. Ao mesmo tempo que começa a escurecer os olhos do povo judeu, tem a escravidão. O que tem de, por assim dizer, de bom que acontece? Começa a surgir uma luz. Começa a surgir uma luz. Quem é esta luz? Moisés, perfeito. O nascimento de Moisés, perfeito. Então é muito interessante, quer dizer, porque, enfim, em geral, se a gente vai ver mais nos comentaristas, eles apontam mais, eles destacam mais o aspecto da escravidão do povo judeu, que começa a ser povo a ser escravizado, mas e a Hassidut, em particular o Rebbe, eles trouxeram esse destaque que não, mas tem o nascimento de Moisés. Desculpa, ao mesmo tempo que Deus ele coloca, por assim dizer, um desafio maior, um teste, uma escravidão, ele também coloca na realidade uma luz que está surgindo. Coloca aqui uma luz no fim do túnel, uma possibilidade para a gente conseguir enxergar e aonde nós podemos reverter essa situação, superar e até transformar esta situação, que isso seria Moisés. Por assim dizer, neste sentido, o Jacó, ele representa, na verdade, ele impossibilita haver escravidão. Então, quer dizer, quando a pessoa, nesse sentido, estaria num nível maior, mais elevado, e não tem nem sequer, enfim, nenhuma escravidão, não tem algo negativo que está ocorrendo com a pessoa, tem essa proteção que barra de vir a acontecer alguma coisa negativa. Enquanto que Moisés, aqui ele representa, tem a escravidão, está numa situação difícil, desafiadora. Mas Moisés é justamente a luz que vai nos capacitar, conseguir suportar, conseguir superar e transformar esta situação. Quer dizer, vem o sofrimento, mas na verdade o judaísmo sempre olha que vem, na verdade, um desafio diferente, por assim dizer. Começa a ter um desafio, antes talvez com Jacó não haveria esse aspecto, era mais paz, enfim, ele tinha essa proteção. Agora vem Moisés, quer dizer, não é que simplesmente vem um sofrimento, na realidade a gente tem que ter uma percepção diferente sobre a situação que está ocorrendo. Tem uma situação desafiadora, tem um teste, mas tem uma luz muito forte que está vindo com isso. Nossos sábios eles se expressam sobre isso, que sempre que Deus nos livre, ele causa uma enfermidade para uma pessoa, ele também já dá a cura antes mesmo da enfermidade. Quer dizer, Deus ele proporciona, ele dá, enfim, a cura mesmo antes da enfermidade. A possibilidade para cura. Obviamente que esse vai ser o trabalho, tanto material quanto espiritual, de utilizar das ferramentas, vem daquilo que Deus nos instrui, das ferramentas que Ele nos dá, para a gente poder, então, de fato, revelar esta cura. De fato, enfim, poder materializá-la, poder potencializá-la, manifestá-la.
Mas a ideia seria que logo quando tem Deus na enfermidade, antes disso já tem a cura, já tem a possibilidade para curar. Então assim também, quando Deus ele dá a escravidão do povo judeu no Egito, ele já coloca antes, na realidade, o Moisés, a luz para poder superar isso daqui. Não é que então ele está dando uma escravidão, não, mas ele está dando uma escravidão, mas já vem com uma luz muito potente, por isso que a gente chamou da luz do fim do túnel, está surgindo essa luz, está vindo essa luz. Obviamente que tem que trabalhar para nós conseguirmos, por assim dizer, revelar este Moisés. Por assim dizer, a gente costuma falar bastante, né, essa ideia, que no Egito teve o Moisés externo. Então teve lá um Moisés que foi lá e salvou o povo judeu. E muitas vezes, né, se diz na Seduto, que as pessoas às vezes estão esperando vir o Moisés, por assim dizer, para salvar a vida delas, assim como teve com o povo judeu no Egito. Teve o Moisés que veio retirar o povo judeu do Egito, salvou eles, o Salvador. Então, por assim dizer, existe um aspecto também que então as pessoas estão esperando vir o Moisés para retirar elas do Egito delas, do seu próprio Egito. Mas se fala que na realidade a Hassidut trabalha, o primeiro Rebbe de Rabat, no seu livro Tânia, no capítulo 42, ele justamente trabalha a ideia que cada um de nós tem uma partícula, cada um de nós tem uma partícula de Moisés, tem uma faísca de Moisés. Então não seria mais o Moisés externo. Não devemos esperar pelo Moisés, enfim, por assim dizer, de fora de nós, mas na realidade trabalhar para poder manifestar, revelar o Moisés que está dentro de nós. E cada um tem dentro de si essa partícula, essa faísca de Moisés. Então, o pequeno Moisés que está dentro de cada um de nós, devemos manifestá-lo, revelá-lo para conseguir vencer esta própria, enfim, situação difícil que nos encontramos, ou o teste, o desafio que cada um se encontra. E essa seria então a primeira ideia, né, da nossa paraxá, bastante interessante, que a Hassidut, ela trabalha bastante, que ao mesmo tempo que veio a escravidão, mas veio a luz, veio Moisés, logo na escravidão já nasceu o Salvador, já nasceu a luz que depois, através, obviamente, Moisés passou por testes, vamos colocar assim. O Medrash nos diz que Deus, antes dele dar para uma pessoa algum posto, algum cargo, ele testa ele naquilo de maneira menor. Então ele vai pegar, se Deus quer dar para Moisés a liderança, ele vai testar Moisés em uma liderança numa proporção menor. Por isso então ele dá para ele o cargo de ser, o posto de ser um pastor, que é um cargo menor de um líder, que obviamente de animais, uma coisa mais fácil, enfim, uma coisa menor. Mas assim o Medrash fala que antes de Deus dar para a pessoa e poder, obviamente, colocar ela num patamar mais elevado, num posto, num cargo, ele testa a pessoa em alguma coisa parecida com aquilo, uma proporção menor. E ainda, obviamente, quando elas passam por esse teste, quer dizer, a pessoa que diz, estou trazendo, tem essa luz que ela nasce e ela tem que ser trabalhada para ser depois revelada, para depois poder ser manifestada. Ela tem o potencial, mas para depois manifestar esse potencial vem através do trabalho, através, obviamente, do desafio. Então Moisés ele passa, enfim, por situações para, enfim, mostrar e, obviamente, para se moldar para ser o futuro líder. Então assim também, enfim, cada um na sua situação, como nós trouxemos, que hoje em dia o Moisés está dentro de cada um, não somente externo, mas está dentro de cada um. Então nós devemos fazer este trabalho de conseguir revelar justamente o Moisés que está dentro de cada um de nós. Mas é importante a gente entender isso. Deus deu a escuridão, Deus já deu a possibilidade da luz, o potencial da luz já está dentro de nós, e cabe a nós manifestar e revelar essa salvação, enfim, essa cura, esse poder de poder superar, de poder transformar. Eu gosto sempre, né, a gente fala a palavra superar, mas não somente até transformar a situação, não só vencê-la, não só superá-la, mas até transformá-la, né, utilizá-la de maneira positiva, poder utilizá-la para o bem. Então cabe a cada um de nós entender que às vezes temos uns desafios, mas que Deus está dando para a gente também as condições para a gente conseguir superar, está dando para a gente ferramentas. Às vezes pode ser que essas ferramentas realmente estejam muito no potencial, estejam muito num estado ainda de embrionário. Então cabe a nós, sem dúvida,
assim a gente percebe, então eu trago isso porque a gente percebe que toda a nascença de Moisés foi uma nascença difícil. Quer dizer, todo Moisés, ele estava em perigo, né, quando a mãe dele engravida, e tinha essa questão que tinha que jogar todos os filhos no Rio Nilo, então ele ia quase que ia praticamente, enfim, morrer. E ela guarda ele por 3 meses, aquele período entre o 6º e o 9º mês. Quando chega o 9º mês, ela vai escondê-lo, né? Não tem mais como escondê-lo dentro de casa, porque os egípcios já vão vir buscá-lo. Então coloca ele no Nilo. E aí, obviamente, colocando ele no Nilo, situação de risco. E aí Deus faz com que venha Bata, consegue vencer e consegue encontrá-lo, tem pena dele, tem misericórdia dele. Então aí, obviamente, que o resto é história. Enfim, acaba tendo, e aí tem piedade por ele, então aí fica, então, ele cresce como um príncipe no palácio. Mas a gente percebe, então, quer dizer que, assim como a Torá está nos contando, tudo isso, obviamente, é sempre como a Hassidut, ela explica as coisas de maneira espiritual. Assim como materialmente o Moisés, quando foi que é o salvador do povo judeu, para ele nascer, teve uma situação muito, enfim, perigosa, desafiadora, será que vai, será que não vai? Está nascendo o Salvador e quer dizer, estava muito no potencial. Era uma luz que estava surgindo, mas que estava sempre, toda a criação de Moisés, toda a criação do Salvador, a formação dele é uma formação que passa por muitos perigos. Depois ele vai lá e aí o faraó está indo atrás dele, quer matá-lo, depois que ele, enfim, vai lá, o faraó quer matá-lo, ele foge. Quero dizer que esse Salvador, que essa luz, ela é um potencial de luz, mas ela tem que ser trabalhada. Às vezes ela está muito no potencial, às vezes ela parece muito difícil, parece estar muito delicada, muito frágil. Assim como Moisés, era um Salvador, mas estava muito frágil. Poderia, Deus nos livre, enfim, morrer. Então a salvação parecia uma coisa que às vezes pode ser improvável, enfim. Mas, obviamente, Miriam, tudo isso vem nos ensinar, a irmã dele, o Rebbe, da mãe dele, enfim, tiveram a confiança e trabalharam para isso, e no final então surgiu o grande Moisés. Então, primeiramente, saber que nós temos esse Moisés dentro de nós, que Deus já dá a salvação dentro de nós, para a gente poder superar a situação que Deus coloca na nossa frente, diante de nós, e também entender que para a gente poder manifestar, revelar essa salvação, esse Moisés que está dentro de nós, muitas vezes é necessário um trabalho, quer dizer, ele está muito no potencial, então vai precisar talvez de um trabalho de muita confiança, de muita perseverança, mas temos que saber que nós temos, e que se a gente, enfim, fizer como fez Miriam e Yocheved, que insistiram, acreditaram, no final sai o grande Moisés. Passaram por preocupações e turbulências, mas no final surgiu Moisés. Então, sem dúvida que esse é um aspecto muito especial, a gente focar, talvez não para nós, a gente já tem escravidão, já tem essa situação difícil, já tem desafios. Então vamos focar no Moisés, vamos focar, enfim, na luz que ela tem o potencial de surgir, naquilo que nós podemos, enfim, revelar, na luz que nós podemos manifestar, e obviamente depois conseguir transformar e superar toda essa situação desafiadora. Isso então, em primeiro momento, esta mensagem. Certo, vamos dar continuidade. E o que nós vamos dar continuidade continua? É com relação à ideia da escravidão. Com relação à ideia da escravidão. Então primeiramente colocamos a ideia que a Hassidut coloca, focar na libertação, focar na liberdade, por assim dizer, naquilo que na luz que nós podemos desencadear, que nós podemos fazer surgir. Mas, obviamente, que vamos também trabalhar o aspecto então, tem esses dois lados. Tanto o aspecto da luz que nós podemos trabalhar e também de como fazer, por assim dizer, que a escravidão seja mais amena, que a escravidão seja menor. E como nós falamos que a Hassidut, ela foca bastante na luz, vamos colocar assim,
ácido acaba focando bastante na luz, no Moisés, enquanto que a gente vê que outros livros acabam focando, na verdade, mais na escravidão. E, obviamente, como saber diminuí-la, como saber lidar com ela. Então, talvez não tanto na salvação, no Moisés, na luz que a gente pode, enfim, que surge para poder superar essa escravidão, mas, enfim, como a gente pode lidar com a escravidão em si, lidar com ela, amenizá-la, fazer com que ela se torne um pouco menor. Então, é muito interessante que quando nós falamos sobre escravidão, e a gente, se for olhar na Torá, o termo, né, que a gente pode, que nós podemos utilizar, né, para o escravo seria Eved. O termo que nós utilizamos para um escravo seria Eved, escravo. E é muito interessante que quando temos uma outra palavra que também significa trabalho. Qual é uma outra palavra que significa trabalho em hebraico? Melachá. Avodá e Melachá. Avodá e Melachá são duas palavras que elas têm praticamente a mesma tradução. São praticamente traduzidas da mesma maneira. Melachá, trabalho. Avodá, trabalho. São duas palavras muito conhecidas. Porque no Shabat está escrito, Deus ele parou, descansou do seu trabalho. Deus descansou do seu trabalho. Ali está escrito Melachá. Kivo Shavat Mikol Melachto, pois nele ele descansou de todo o seu trabalho. É Melachá. E tem Avodá. Avodá também é trabalho. Hoje em dia no hebraico se fala Oved. Oved é um funcionário. Oved. Então é muito interessante, são duas palavras com a mesma tradução, mas na realidade justamente tem o sentido contrário. Isto é, tem uma percepção contrária com relação ao trabalho. Tem uma percepção contrária com relação a vida. Vamos colocar assim, as obrigações da vida. Tem uma percepção diferente com relação às obrigações da vida. Então, os dois, tradução é trabalho, só que as traduções, enfim, é bastante interessante, que às vezes a gente acaba nem percebendo. Às vezes é melachá, às vezes é avodá, enfim, porque é sempre traduzido da mesma maneira. Mas se nós percebemos, quer dizer, vamos observar, de acordo com os comentaristas, eles justamente nos dizem que são dois termos sobre a mesma ideia, mas que manifestam duas percepções diferentes. E como a gente falou, por quê? Porque Eved é justamente escravo, que vem da palavra avodá. Eved, escravo, da palavra avodá. Que palavra vem da palavra melachá, você sabe? Você imagina? Tem alguma palavra que te lembra a palavra melachá? Melachá. Malachá, vamos mudar. Malachá, te lembra alguma palavra ou não? O quê? Fica à vontade. Malach. Malach que é anjo. Então lembra da palavra anjo, malach. Melachá em hebraico, daí vem a palavra malach. Malach é um anjo e nos explica um dos grandes comentaristas da Torá, enfim, Rabino Avraham Ibn Ezra. Rabino Avraham Ibn Ezra foi um rabino que viveu 1000 anos atrás, um rabino muito interessante. Por um lado, obviamente, ele era ortodoxo, enfim, seguia o judaísmo rabínico, mas ele também, enfim, colocava as suas opiniões e não deixou de criticar os nossos sábios. Quer dizer, obviamente, ele também fazia parte dos nossos sábios, vamos chamar assim. Ele também é certo, ele é um grande rishon, viveu 1000 anos atrás. Mas ele começou a colocar, às vezes, traduções e interpretações que eram diferentes dos sábios talmúdicos. Então, ele não, por um lado, obviamente, ele tinha uma confiança, quer dizer, uma emuná, uma fé no judaísmo rabínico, ele fazia a par, mas ao mesmo tempo também colocava as suas interpretações e não deixou de discutir com interpretações rabínicas. E é bastante interessante que ele traz esta ideia, que o anjo, porque ele se chama malach em hebraico, pois ele faz melachá. Ele faz o trabalho de Deus. Melachá é trabalho. O anjo é chamado de malach porque ele faz o trabalho de Deus. Então olha só a diferença. Escravo, que por assim dizer é a coisa mais, vamos chamar assim, a coisa mais baixa, no sentido que o quê?
Obviamente, não estamos falando, não é uma questão que a ideia do escravo ela é muito negativa porque justamente está fazendo algo que não tem nenhuma conexão entre a pessoa e aquilo que ela está fazendo. Quer dizer, ela simplesmente está fazendo aqui como um alienado. Está fazendo aqui como algo que é alheio a ela, como um alienado. Não tem nada a ver comigo, não sei por que tem que fazer. Por assim dizer, estou sendo obrigado por uma outra pessoa a fazer aquilo. E essa seria a pior forma de se viver, a pior forma, enfim, certo? De ter um dia a dia, um cotidiano, em que a pessoa está fazendo algo que na realidade ela é totalmente alienada daquilo, não tem a ver com aquilo, não nasceu para aquilo, não é para ela, não gosta e simplesmente está fazendo aquilo lá por uma obrigação, como uma avodá, como um trabalho, mas como a gente falou aqui que a palavra avodá significa um trabalho quando ele não é justamente o escravo é chamado de trabalho, porque o escravo é chamado de eved, de avodá, porque justamente o que define o escravo é esse fato, que o trabalho para ele é algo que está sendo alheio a ele, algo que que não tem a ver com ele, então por isso ele é chamado de eved. Ele é chamado de eved, a palavra avodá, que manifesta essa ideia do trabalho, que aquilo que a pessoa está fazendo não tem a ver com ela, não é da sua pessoa, não nasci para isso. Enquanto que malach é justo o contrário. O que seria malach? É a pessoa que está fazendo o trabalho. Só que os anjos, eles têm uma coisa muito, muito especial. O que seria que os anjos têm muito especial? A disposição de fazer? É mais forte. Tudo bem. A disposição de fazer, tudo bem, a gente vai colocar um pouquinho mais forte essa palavra, disposição de fazer. Ele está condicionado para fazer aquilo que Deus irá lhe dizer. Ou seja, a essência do anjo, ela é uma essência que ela é condicionada a fazer aquilo que Hashem irá pedir. A única coisa que ele tem, por assim dizer, certo? Por isso que ele não tem o livre-arbítrio. Ele não tem o livre-arbítrio. Só que de poder escolher não fazer aquilo que Deus pediu para ele. Mas isso que significa, na realidade, que ele está 100% conectado na essência dele com aquilo que ele vai fazer, que é o que Deus está pedindo para ele. Ele está 100% conectado com a ordem divina. Ele não tem uma outra opção. Ele está tão conectado na essência com o Criador, que a essência dele ela foi moldada, condicionada para fazer aquilo que Deus vai pedir para ele, que na verdade tem uma conexão intrínseca, uma conexão na essência inerente entre aquilo que ele faz e a sua pessoa. Aqui ele manifesta fazer aquilo que Deus pede para ele. A essência dele foi criada de tal maneira que ele que a sua, certo, seu DNA, a sua essência é fazer aquilo que Deus irá lhe pedir. Então por isso não existe nenhum desligamento, nenhuma desconexão entre ele e o pedido de Deus que ele irá cumprir em seguida, e a ordem divina. Inclusive, eu acho que, não sei se é uma percepção minha, será que, não sei se você pensa da mesma forma, algumas passagens da Torá, a gente tem o anjo executando uma tarefa divina em que ele se confunde com o próprio Criador. Verdade. Isso é uma passagem certa. Isso é Urashi, certo? Perfeito. E aí, quando a gente analisa Malahá e Avodá, a gente não consegue no português achar a tradução específica, porque poderia ser uma obrigação, que tem duty, e tem o work, que é o trabalho. Mas para o escravo, é uma coisa totalmente diferente no português, que é o trabalho forçado do escravo, né? Não é uma obrigação e não é um trabalho forçado, porque um trabalho a gente escolhe fazer o trabalho. E ao mesmo tempo, quando a gente vai falar de Malahá e do anjo, nesse ponto, quando se confunde o que ele vai fazer, né, que ele é designado a fazer, que na verdade ele faz espontaneamente, condicionado, ele tem que fazer, que ele não tem o livre-arbítrio, na Torá ele se confunde com o próprio Criador, né? Tá certo? É isso? Certo. Obrigado. É que eu sempre pensei nisso e percebi quando eu leio e estudo a Torá e
E eu sempre ficava com isso na cabeça, né? Não, mas peraí, esse aqui é o anjo, mas é porque ele é condicionado e ele é o próprio Criador, mas não é porque ele está conectado, como o Rabino acabou de explicar, diretamente com o Criador, né? Perfeito. E de acordo, certo. Exatamente. E por isso está tão conectado com aquilo que, com a ordem do Criador, que por assim dizer, ele é chamado do próprio Criador. Uhum. Não vamos confundir, né? Não está se dando nenhuma deidade, Sim. uma deidade ao anjo, né? Deus nos livre, mas ele está tão conectado com aquilo que ele vai fazer, com o mandamento do Criador, que ele, certo? Que ele é processo. Do judaísmo, a gente, enfim, nós falamos essa ideia com relação ao mensageiro, enfim. Ele está tão conectado com aquilo que a pessoa pode ser como a gente fala, como se fala quando alguém, eu dou a possibilidade para alguém ensinar por mim. É um shliach. Sim, mas como fala em português? Mensageiro? Não, é mensageiro. Mas quando eu vou num certo... Quando eu vou no cartório, eu passo para alguém... Procurador. Procurador. Fala a palavra cartório, já vi. Certo. Sim, procurador. Então eu posso fazer certo... Por exemplo, é uma pessoa que, enfim, eu tô, né, por assim, então, quer dizer, literalmente transmiti a minha pessoa para aquela pessoa, por assim dizer. Então, E pelo estágio de luz em que se encontra o anjo, então... Porque ele é só a manifestação Sim. da vontade divina. Sim. A única possibilidade que ele tem é manifestar a vontade divina. Isso. Ele pode fazer algo a mais, como no evento lá que a gente estudou no passado do Abraham Avinu, né? Que, tipo, eles fazem a tarefa, eles podem fazer um pouco a mais e, tipo, não Sim. cumprir, talvez não cumprir, porque é uma hipótese, o kasher ali comendo a carne e o leite, mas a missão que eles foram designados a fazer, eles fazem porque eles estão num estágio de luz muito superior, né? E conectado diretamente ao Criador. Então, por isso que não pode confundir, como o Rabino acabou de falar, né? Certo. Deus nos livre achar que... Sim. Perfeito. Mas então, eles manifestam justamente que aquilo que eles estão fazendo é, na verdade, a essência deles. Que aquilo que Deus está pedindo para eles é a essência deles. E então isso é muito interessante, que nós percebemos que, enfim, malach, o anjo vem da palavra melachá. Tanto Eved, os dois estão fazendo o trabalho, mas a questão é a percepção do trabalho que ele tem que fazer. Porque, para falar, obviamente que o trabalho forçado, enfim, quer dizer, alguém que está indo lá te impondo para fazer, para uma pessoa que está te impondo para você fazer tal coisa. Então tem, por assim dizer, reveladamente alguém te impondo para fazer algo. E obviamente, então você não tem a ver com aquilo, então você está sendo, a gente coloca isso como trabalho forçado, já que você não quer fazer aquilo, e tem alguém externo que está te impondo para fazer aquilo. E alguém externo que, por assim dizer, não tem esse direito sobre você, né? Está fazendo algo que realmente é contra a sua essência, contra a sua pessoa. Mas se nós iremos, na realidade, se nós formos ver de uma maneira mais profunda, né, na realidade, a vida, né, que Deus nos coloca, ela também pode ser enxergada dessas duas maneiras. Eu colocaria até uma terceira, que é aquilo que nós chamamos na Torá o sahir. O sahir é a pessoa que está trabalhando para receber em troca. Está trabalhando uma coisa que, enfim, teoricamente talvez ele não gosta, mas ele vai receber algo em troca. Mas na realidade, então, tudo bem, a gente pode colocar um sahir, que é a pessoa que está sendo paga para isso. Eu aqui no caso, né, eu vou acabar colocando, que essa é uma ideia também interessante, o sahir, a pessoa que está sendo paga para algo, se ele não gosta daquilo que ele está fazendo, como um escravo também. Então a gente vai acabar colocando na mesma categoria o escravo, que faz algo que não gosta sem ser pago, e a pessoa que está fazendo algo que não gosta sendo pago. E por que isso na realidade? Né? Vamos colocar assim. Porque tudo são obrigações que nós temos.
É isso que, na verdade, nós iremos colocar. Deus, na realidade, ou enfim, a natureza, mas aqui no caso o Criador, coloca sobre nós situações que nós devemos fazê-las, que nós devemos cumpri-las. E por assim dizer, por isso que a gente chamou as obrigações da vida. As obrigações da vida. E a pergunta é como nós iremos nos relacionar com estas obrigações. Qual vai ser a nossa conexão? Como iremos nos relacionar com estas obrigações? Se vai ser como escravo, se vai ser como um malach, se vai ser como, né, um certo Ever, e que ele está fazendo aquilo lá como, enfim, algo que não tem a ver com ele. Então tá bom, vai ter aquela pessoa que vai, enfim, ele tem que fazer aquilo lá por obrigação, ou de repente ele vai estar recebendo algo por isso. Mas o ponto é que ele está se relacionando com aquilo de maneira que não tem a ver com ele. Porque como nós colocamos, tanto o escravo, tanto a pessoa que, o funcionário, vamos chamar assim, mas o funcionário que o quê? Que não se conecta com aquilo que ele está fazendo. Muitas vezes o funcionário, claro que pode se conectar. E aí está tudo perfeito. Quer dizer, aí vai ser justamente esse terceiro nível, em que o quê? Em que a pessoa, por um lado, não está fazendo somente, ela está, por um lado, não está tendo uma conexão completa com, enfim, o seu mandante, vamos colocar assim, que no caso seria Deus, enfim, o patrão, mas por outro lado ela se conecta com aquilo que ela está fazendo. Na Torá a gente tem o Issachar. Issachar é o quinto filho da Torá, ele é chamado Issachar, de Leá, quinto filho de Leá, de Jacó. E ele justamente manifesta essa ideia, porque ele é chamado de Issachar. Deus me deu a minha recompensa. Deus me deu a minha recompensa. A ideia de recompensa na Torá é justamente esse, vamos chamar assim, esse meio termo, vamos considerar assim, entre, por um lado, Leá está servindo o Criador, mas também, ao mesmo tempo, está pensando, por assim dizer, na recompensa para ela. Então, quer dizer, no nível do malach, não tem a recompensa para ele. No nível do malach, ele está se conectando tanto com o trabalho, por assim dizer, ele se entrega pelo trabalho de maneira que ele entra nesse trabalho e essa é a própria recompensa dele. Esse é o próprio eu dele. Né? Então a gente fala bastante, hoje em dia se fala bastante sobre o flow. Flow que é, enfim, a pessoa, né, o flow seria um estado, enfim, um estado que a pessoa se encontra quando ela está fazendo algo. Que é algo que é tão dela, que ela está tão condicionada àquilo, que ela entra naquilo 100%. Então, por assim dizer, não tem uma recompensa externa, não tem uma coisa ao lado. Essa é a própria recompensa. Aquilo que nossos sábios falam, que a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah. Estou me conectando com o Criador. Essa é a própria recompensa. Mas tudo bem, esse seria um nível mais profundo. Tem Issachar, que justamente não. Deus está me dando a minha recompensa, ao mesmo tempo que eu estou fazendo algo que eu gosto. Então já não é uma mesma conexão, não é uma conexão no malach, mas por outro lado tem sim uma conexão com aquilo que a pessoa está fazendo. Quero dizer, uma pessoa que ela é cozinheira, enfim, gosta de cozinhar, mas talvez ela não está cozinhando para ela, está cozinhando para outros, está recebendo o salário por isso. Ela se identifica com aquilo que ela faz, mas por assim dizer, ela não vê naquilo que ela está fazendo a sua própria essência. Ela não vê que ela está servindo ela mesma, ela está servindo o outro. Ela tá gostando daquilo de cozinhar, está recebendo por isso, mas ela ainda está, na verdade, na prática, fazendo para outra pessoa. Enfim, quer dizer, ela está trabalhando, está servindo uma outra, está cozinhando para uma outra pessoa. Então ela não está assim, por assim dizer, nesse sentido, já seria um nível menor entre aquilo que ela está fazendo e a pessoa que está pedindo para ela fazer aquilo. Então ainda teria um certo nível de obrigação. Ainda teria um certo nível de sentimento de obrigação. E obviamente que tem aqueles que, como a gente falou, que nem o escravo, enfim, o funcionário que realmente não gosta daquilo que ele está fazendo, que por mais que ele está recebendo, ele não está se conectando com aquilo. E então, nesse sentido, a gente pode então nós podemos nos relacionar, enfim, assim como teve a escravidão no Egito, né? É isso que a gente está trabalhando, a escravidão no Egito. Então tem a escravidão literal. A escravidão literal é que literalmente alguém vai lá e fala para você, enfim, faz um escravo pesado, trabalho forçado, trabalho pesado literal. Alguém vai lá e coloca sobre você sem você querer fazer aquilo e sem você receber nada, então, enfim. E aí tem um trabalho pesado, literal.
que é alguém que vai lá e fica, carrega, enfim, 1000 quilos, uma quantidade de peso muito grande, trabalha até a pessoa se esgotar, até a pessoa, enfim, ficar com fadiga, ela se esgotar, ficar super fraca, ficar super cansada, ficar exausta, ficar exaustão. Isso, então, mas é muito, então isso é o que a gente fala em geral, escravidão do Egito, escravidão pesada e escravidão forçada, trabalho forçado e trabalho pesado. Só que de acordo com o que nós estamos tentando trazer para hoje em dia, que nós, enfim, obviamente nós trazemos para o mundo contemporâneo, para o mundo secular, que o mundo secular, quer dizer, eles têm, enfim, um mérito, vamos chamar assim, por um lado, de tirar esse lado literal das coisas. Então nisso, Baruch Hashem, eles conseguiram fazer. Enfim, os seus... obviamente, enfim, quem foi a Rainha Vitória que tirou a escravidão? No Brasil? Não, em geral, que proibiu a escravidão. Tá bom? A primeira eu não lembro. Tá bom. Quem foi aqui no Brasil? Tá bom. Foi a Princesa Isabel, que assinou um decreto. Princesa Isabel. Um decreto legal. Princesa Isabel, certo. Ela era da Espanha ou Inglaterra? Espanha. Espanha? Não, Casada, acho que com Dom Pedro, e Dom Pedro viajou para fazer alguma relação internacional, e aí ela aproveitou, porque ela estava empossada, mais ou menos, e aí ela assinou a lei com ele longe. Terceiro. Então, nesse nível, na realidade, então, eles tiraram isso. No sentido, enfim, tirar nesse nível, que é o que é a escravidão literal, de, enfim, fazer alguém sofrer. Tem que ainda, talvez, fazer no mundo, talvez no universo, no mundo inteiro. Talvez tenha ainda locais que ainda não temos. Então, é uma coisa muito importante, certo? certo. Como a gente fala, a gente já no grupo, já no politics. É certo. Mas, por assim, tá, em locais que, infelizmente, ainda tem essa escravidão. Enfim. Então, obviamente que é muito bom abolir, a abolição abolir a escravidão é algo muito importante, enfim, obviamente algo especial, algo que sem dúvida tem um aspecto de dignidade humana. Só que qual seria ainda o problema que de uma certa maneira eles não perceberam, né? Que o mundo se encontra nessa situação, né? Por assim dizer, não que eles trouxeram essa questão, mas é uma questão que enfim, não perceberam que retirar a escravidão literal ainda não tira a escravidão, vamos chamar assim, psicológica, emocional e espiritual. Então quer dizer que na realidade ainda tem outra questão para se conseguir livrar, e que essa é uma questão muito mais profunda, uma questão muito mais de que praticamente nós não temos a capacidade, pelo menos do ser externo, de conseguir resolvê-la. É uma questão muito mais profunda de cada um consigo. Mas pelo menos a ideia seria que eles, enfim, tiraram então a escravidão literal, que é a coisa pesada literalmente, o trabalho forçado literal, mas na realidade entraram uma outra questão, sobrou, por assim dizer, restou a outra questão, que é justamente a escravidão forçada, espiritualmente falando. O trabalho forçado e o trabalho pesado espiritualmente. E é isso que a gente vai então trabalhar, isso que a gente está falando, né? Como, por assim dizer, estamos convertendo a escravidão literal nessa escravidão mais sutil, que não se percebeu, mas enfim que o mundo ele se encontra nessa situação, que é justamente que eu, enfim, tenho que fazer coisas que na realidade as obrigações mundanas. Então aqui não tem uma pessoa externa, não um ser humano externo que está me obrigando, mas é a natureza, é o Criador falando, ditando coisas que eu tenho que fazer. E a pergunta é como vou me relacionar com estas coisas, como vou me identificar com elas. Na sua visão, tem alguma coisa existe alguma incumbência que possa vir para que nós façamos, que a gente possa desviar o olhar de tipo, isso é algo que eu tenho que superar, porque o Criador me deu como tarefa para executar, e aí eu tenho que fazer com coração e desenvolver o melhor que eu posso? Porque os sábios, eles faziam muito isso, né? Nada do que vinha para eles, nossos sábios, eles enxergavam como algo de dificuldade, eles viam o mérito naquilo, em fazer e realizar aquilo.
Como você pensa? Você acha que pode, existe algo que a gente possa considerar como, não, isso não devo fazer, porque isso para mim é escravidão? Porque até mesmo Yosef, né, que o Rabino começou a falar, ele foi preso e feito prisioneiro, e ele tirou o melhor proveito, trouxe muita luz daquela prisão, né, daquele momento terrível que ele passou. Então, pensando nessa, fazendo essa comparação, existe, será algo que em vida que nós estejamos aqui, que nós não devêssemos fazer, já que veio e tudo vem do Criador? O que você pensa? Assim, eu vou dividir, né, enfim, em só duas categorias, duas situações. E a primeira é uma situação mais clara, a segunda é uma situação mais não clara. Mas se na Torá realmente tem aquilo que é proibição, aquilo que é aveirá. Tudo aquilo que envolve aveirá, tudo aquilo que envolve uma proibição, nós não podemos obviamente fazer. Mas, quer dizer, não foi direto, a sua pergunta foi mais no segundo aspecto, mas, enfim, no primeiro aspecto, enfim, tudo aquilo que é proibido pelo Criador, proibido de nós fazermos, então, obviamente que... A gente não vai fazer. Certo, que nós somos proibidos de fazê-lo. E não tem como, enfim... Mas ainda assim a gente tem como perseverar em não fazer, e não fazer de uma maneira sutil, como também a gente tem na Torá e no próprio Midrash, no Talmud, de perseverar diante da circunstância. Um exemplo, se o Rabino usou cozinheiro, né? Se eu sou contratado para ser cozinheiro kasher, e aí eu chego lá e eu vejo que não é kasher, e eu sou cozinheiro, eu tenho que experimentar. Então eu tenho como sutilmente superar aquele desafio para não fazer aquilo que é proibido de fazer. Certo. Né? Então assim, mesmo assim eu vou superar e vou aceitar com gratidão, né, o desafio que o Criador impôs, mas não vou fazer, né? Agora, com relação à obrigação e trabalho, é a mesma coisa, a gente pode fazer da mesma forma, né? Acho que na verdade aí que está o mérito, né, do povo judeu, de perseverar diante do mundo secular que nos impõe fazer coisas e agir de forma contrária à nossa essência. Correto? Certo. Entendi. Certo. Ficou claro. Certo. Você colocou, né, questionou, a pessoa lá, enfim, falar isso daqui não é para mim. Isso aqui eu não... Será que a pessoa teria... eu não sei se eu entendi um pouquinho, quer dizer, se eu entendi de maneira mais profunda, a pessoa às vezes falar, eu não quero, enfim, quer dizer, Deus, porque às vezes Deus pode ter dado para a pessoa talvez algum tipo de missão, de colocado ela numa certa situação, e de uma certa maneira a pessoa talvez poderia falar, não, eu não, quer dizer, ela pode, por assim dizer, convencer Deus, ou por assim dizer, mudar de alguma maneira. Convencer, não Hashem, mas convencer aquele que está impondo a fazer a tarefa, como por exemplo a gente tem os nossos sábios, né, que eu não lembro qual foi o evento, mas aí houve um decreto de morte, ou você faz ou você morre, e ele foi diante daquele que era o tirano, né, certo. E falou, eu não vou fazer em mérito do Senhor, porque, né, acho que se curvar era algo, certo. Eu não vou me curvar porque... E aí ele explicou de uma maneira muito sábia e não se curvou, entendeu? Então, quer dizer, ele fez, ele não praticou a verá. Então, nesse sentido que eu estou falando, de tipo, nós não fazermos, mas ao mesmo tempo não desrespeitar para prevalecer e superar o desafio que está sendo imposto. Tá bom. É nesse sentido que eu quis dizer. Porque aí a gente se manifesta, né, meio que até proporcionando pequenos milagres, né, de tipo, puxa, como que eu consegui fazer isso, né? Na verdade, muitas vezes não é a gente que consegue, né? A gente só tem a tarefa e tem que perseverar e acreditar que não é necessário praticar a verá e perseverar na nossa essência. Eu penso muito nisso. Certo, perfeito.
Então, na continuidade dessa ideia, então nós teríamos essas duas maneiras de como nós nos relacionarmos com aquilo que Hashem ele coloca pra gente. Enfim, nas situações desafiadoras e difíceis, duas maneiras como nós percebemos, de percepção que nós podemos ter com aquilo que nós fazemos. Se vai ser da maneira de avodá ou de melachá. Avodá vai ser o Eved, que vai cumprir aquilo, enfim. Então, nesse sim, é isso que eu falo, é isso que a gente estava falando. Porque, num primeiro aspecto, né, se a pessoa realmente não tem tanto esse aspecto de, enfim, malach, que é um aspecto de eu me conectar com a natureza, vamos chamar assim, entender que a natureza é assim, entender que é isso que Deus quer, entender que é isso que eu devo me aprimorar, eu vou ficar num estado muito de Eved. Isso, era isso que eu queria chegar, era aí que eu queria chegar. Porque Eved tem já, se dependendo de... Não é dependendo. Eved já, quando a gente pensa, já é uma coisa que é negativa pela própria essência da palavra. Né? Que você vai ter que fazer e você não vai curtir fazer. Então, talvez transformar aquilo, né, para poder ser algo que você encara como um desafio e supera. Certo. Porque se a gente for encarar tudo como Eved, e o Tikkun fica onde? Exato, certo, perfeito. Mas então percebe que, né, a gente percebe que o Eved, na verdade, não necessariamente é a pessoa que está sendo imposta sobre ela por uma outra pessoa, literalmente. Uhum. Pode ser, é uma coisa que a pessoa não quer fazer, e para assim dizer, o mundo, o universo, o Criador, está obrigando ela a fazê-la. Uhum. E, de uma certa maneira, essa aqui, né, então, a gente fala, né, sobre o trabalho pesado e o trabalho forçado. Uhum. Trabalho pesado é realmente eu fazer algo que eu não quero, e trabalho forçado é eu fazer algo por obrigação. Uhum. Então, qualquer situação de obrigação e qualquer situação de algo que eu certo, de fazer algo que eu não me identifico, vamos falar assim, que é negativo para mim, que eu sou, enfim, contrário àquilo, vamos chamar assim, é uma situação sutil de escravidão forçada e de escravidão de trabalho forçado e de trabalho pesado. Por isso, nesse sentido, quando a gente colocou, pagam para a pessoa. Pagar para a pessoa não vai adiantar, vai ser algo que vai durar somente um certo tempo. Se ela realmente continuar, né, nessa situação de fazer algo que é um trabalho forçado para ela, em outras palavras, por que é forçado? Porque ela não quer fazer aquilo. E ela é obrigada a fazê-lo. Por que ela é obrigada a fazê-lo? Porque ela precisa do sustento. Vai acabar, na verdade, enfim, explodindo. Vai acabar e depois não vai acabar durando. Óbvio que ela pode, depois de sair daqui, ela vai para o outro, tudo bem. Mas essa não seria a maneira correta. Eu saio de um local, vou para o outro, eu fui de trabalho. É um legado que a pessoa está deixando, algo que a pessoa está criando, a pessoa está crescendo naquilo. Uhum. Então, nesse sentido, a gente percebe, enfim, tantas pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho, enfim, acaba vendo essa situação. Óbvio, como a gente falou, a solução vai ser a pessoa própria. Não tem como alguém solucionar isso daqui. Uhum. Por isso que, na realidade, a única pessoa que vai poder solucionar é a própria pessoa. Não tem como vir o externo e solucionar. Mas, por outro lado, o que sim a gente pode sim entender é que a situação é uma situação, enfim, desafiadora. A gente tem que entender que não adiantou, por assim dizer, simplesmente tirarmos, né, a escravidão literal, que é o trabalho forçado, porque não está sendo um trabalho forçado no sentido de arma, mas está sendo um trabalho forçado no sentido que a pessoa precisa trabalhar para o sustento dela. Mas ela não gostaria, ela é obrigada a fazer porque ela tem uma situação que ela precisa se autossustentar. Então não deixa de ser um trabalho forçado. É a mesma coisa trabalho pesado. Trabalho pesado pode ser tanto eu carregar 100 quilos, tanto fazer uma coisa que eu não quero fazer, que eu sou contrário em fazer. Enfim, eu me dedicar a algo que eu não... O exército. No exército, por exemplo, agora Sim. Parece que tem uma lei que os Haredi não precisam, eles podem, quando comprova que são frequentadores e são mesmo
membros da congregação, eles têm isenção. Salvo engano, estava tramitando ano passado, mas já deve ter concluído. Mas os que não são, os que só são judeus e praticam em Israel, eles são obrigados e muitos não querem ir, mas eles vão. Certo. Então, nesse caso, tipo, ele não trata-se só de uma questão de sustento, mas é uma obrigação, não tem arma, ninguém está apontando arma para ele, mas ele tem que fazer, né? Ele tem que fazer de qualquer jeito. E depois tem uma série de consequências se ele não fizer, né? Então, depende muito de como a gente vai converter isso internamente, como você falou, né? De sair do nosso Egito interior para poder encarar aquilo no como eu vou prosperar espiritualmente. Sim, no exército realmente tem, enfim, mas é algo que acaba sendo, enfim, de uma certa maneira bastante positivo, vamos chamar assim, o aspecto. Mas aqui, né, trazer, enfim, para trabalhos comuns, que, enfim, que a gente percebe que tem tantas pessoas que hoje em dia se fala sobre insatisfação no trabalho, né, enfim, é por conta, enfim, na realidade desse aspecto, que enfim, o mundo contemporâneo, enfim, o mundo secular, acabou de uma certa maneira, não que acabou gerando, quer dizer, não que ele geraram, mas obviamente é algo automático que acaba gerando, que a própria pessoa se coloca, né? Certo, também, sim, mas é uma situação sem dúvida que enfim, faz parte do universo e temos que entender, por assim dizer, que ao tirar a escravidão, por assim dizer, literal, ainda não se tirou a escravidão mais sutil, a escravidão emocional, enfim. E por isso, então, isso é bastante importante, né? Quando alguém é uma situação muito difícil, na realidade, porque, quer dizer, é uma coisa que vai ser, é uma questão que praticamente não tem uma solução direta, uma solução de cada um, enfim, da pessoa se autotrabalhar, da pessoa se autotransformar. Mas pelo menos a ideia seria que vai ter, que ainda vai continuar essa questão. Quer dizer, ainda a questão da escravidão, ela ainda continua, não de maneira obviamente literal, enfim, mas ela continua no sentido que existem obrigações a ser feitas, e a pessoa pode falar, mas eu não quero fazer estas obrigações. E a pessoa, ela tem, por assim dizer, ela obviamente é colocada numa situação que você, enfim, tem que fazer algo que a pessoa não gosta e tem que fazer algo que ela está sendo obrigada pela questão do sustento. Então, de repente, não, é certo, se eu tenho que ir lá e trabalhar e fazer algo que eu não me identifico, que eu não gosto, que não é algo e às vezes a pessoa tá tão fraca, tão fragilizada que ela nem sabe, às vezes, ela nem tem essa ideia de ter querer fazer algo, de querer deixar um legado, de querer ter essa luz. E aí só fica na situação que ele só está trabalhando pela força, pelo dinheiro, não está trabalhando por algo que vem mais de dentro, não está trabalhando por uma luz que manifesta de dentro dele. Quer dizer, aí às vezes a pessoa tem a luz, mas ela não está conseguindo colocar essa luz da maneira correta, e às vezes a pessoa está tão baixa que ela nem tem essa luz, quer dizer, ela ainda não tem essa luz revelada dentro dela para saber no que ela quer colocar essa luz, para saber no que ela quer trabalhar, então ela vê o trabalho só de forma obrigatória, só de forma forçada. Por exemplo, eu via o advogar dessa forma. Desculpa? Certo. Advogar, porque eu não queria fazer. Perfeito, exato. Eu queria mas é obrigatório, eu tenho que concluir 3 anos de trabalho, não é forçado, mas tem que concluir 3 anos porque para se tornar delegado federal ou juiz federal tem que ter 3 anos, ou o estadual mesmo. Certo. Então tem que fazer. E a via mais fácil e plausível é a advocacia. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tento transformar isso em algo que eu me identifico. Perfeito. E, obviamente, aqui no caso, está muito claro o objetivo. Então, você tem aqui um tempo de sofrimento de 3 anos de fazer algo que você não gosta, para depois passar e acabou. Sim, 1 ano só. 1 ano, Julião. Você falou. O que eu quero falar, aí se chama um sofrimento inteligente. Não, são 3 anos, mas eu já concluí 2. É isso aqui. Perfeito. Mas isso se chama sofrimento inteligente, na realidade. Que é como os ricos sofrem, por assim dizer. Como as pessoas prósperas sofrem. Mas e nisso que vai justamente mas vai ser aquele sahar, né? Que é aquele sahar que a gente vai chamar. Enfim, que a gente falou que o sahar, ele está nesse nível que ele, por um lado, não está se conectando com aquilo lá 100%, mas ele tem alguma coisa que ele está realmente ganhando, ele está realmente querendo fazer aquilo, mesmo que talvez não de maneira tão conectada intimamente, mas ele tem, pelo menos ele está fazendo aquilo entendendo, vou passar por isso daqui, mas enfim, isso aqui vai me trazer um benefício.
Sim. No caso, enfim, vou me tornar aquilo que, quando é uma coisa só de um trabalho, que a pessoa só faz, enfim, pelo dinheiro agora e vai ficar para sempre assim, vamos chamar assim, porque ela não, aí é um sofrimento que ele é concerto, e aí realmente vai um sofrimento que ele não é inteligente, porque ele não está tendo uma meta exata, uma meta para terminar, sempre vai, não tem um fim, sempre vai continuar na mesma situação. Então, por isso, nesse sentido, e a gente percebe, enfim, as pessoas, enfim, estarem insatisfeitas, reclamando, enfim, tem a ver com essa ideia. Com que ideia? De que é estar fazendo algo que realmente, que as obrigações mundanas continuam, não são obrigações literais de alguém obrigando a gente, uma pessoa, mas sim do universo, do Criador. E aí, como a gente vai se relacionar com isso? Como a gente vai perceber isso daqui? Será que de maneira que nem o Malach? Aí vem o Malach, que é justamente, o Malach obviamente é o nível mais especial, a pessoa que ele, enfim, ele se conecta, dá para explicar das duas maneiras, né? Tanto de maneira espiritual, tanto de maneira natural. Maneira espiritual é alguém que se, porque os dois são trabalhos, assim, as palavras, a gente fala, nós somos, nesse sentido, né? Se a gente for utilizar melhor a palavra escravo, a gente vai ver que todos nós somos escravos. A pergunta é se nós queremos nos relacionar com essa escravidão de maneira de Eved, ou se nós iremos nos conectar com essa escravidão de maneira de Malach. Isso por quê? Porque no judaísmo nós somos chamados, quando nós saímos do Egito, né, é a festa da liberdade. Mas melhor falando, é a festa que nós saímos da escravidão do faraó para irmos para a escravidão de Deus. Então, quer dizer, na realidade, tudo sempre vai ser uma obrigação. A pergunta é como nós estamos nos relacionando com aquilo. Isso. Será que a gente está fazendo aquilo de bom grado, se entregando para aquilo, enfim, se conectando com aquilo, manifestando que aquilo lá não seja uma escravidão, mas sim algo que é de um sentimento de dentro. Então aí a gente, nesse sentido, a gente se transforma, a gente transformou a situação. Ela, num primeiro momento, pode ser uma escravidão no sentido que ela é uma obrigação para a gente, e sempre nesse sentido ela nunca vai deixar de ser obrigação. O que a gente pode fazer é mudar, para em vez do sentimento ou aquilo ser um sentimento de obrigação, a partir de agora vai ser um sentimento, na verdade, que eu quero fazer aquilo, que eu me sinto, aquilo é a minha essência. Então vai tirar a parte do sentimento de escravidão. Mas na prática é algo é algo que eu tenho que fazer, algo que é aquilo que, certo? Que eu sou obrigado a fazer, só que eu não sinto essa obrigação, porque eu me conecto com aquilo, porque eu tenho então, e por isso, e nesse sentido, então, o que seria alguém, né, o Malach, no caso natural, alguém que se conecta com a natureza. Então ele tem obrigações da natureza. Então, eu queria que fosse diferente, eu queria que não sei o que, eu queria que não sei o que, né? Enfim, nesse sentido, essa reclamação que muitas vezes nós podemos ter, enfim, as pessoas às vezes têm. A natureza nos coloca obrigações, enfim, de trabalho, de aprimoramento, de dificuldade, de desafios. Então, nesse sentido da pessoa, ela se tornar uma Malach com relação à natureza, é o que? Ela entender que a natureza é essa, e se a natureza é essa, então essa é a coisa mais bela, por assim dizer, isso faz parte da criação, da natureza, isso sem colocar Deus ainda. Enfim, isso ainda sem colocar Deus, trazendo, enfim, a ideia de, enfim, Confúcio, que a gente fala bastante, enfim, Confúcio, até o Lao Tse, enfim, do taoísmo, enfim, mas aqui trazendo mais Confúcio, porque o Confúcio, a princípio, não mexia com a Vodazara, quer dizer, enfim, não mexia com a idolatria, era mais racional, vamos chamar assim, né? Mas, enfim, são conceitos, enfim, da filosofia oriental, em que haveria essa ideia que, né, da própria natureza, entender que a natureza é essa, uma vez que a natureza é essa, então esse é o melhor. Essa é a melhor forma de ter harmonia, essa é a melhor forma das coisas irem para frente. Não adianta ter querer ir contra essa harmonia, querer ir contra essa natureza. Então, por isso, a pessoa, ela entende, ela tem obrigação com a natureza, mas aqui não vai ser mais um sentimento de obrigação, ela vai adentrar, vai ter o flow com a natureza, vai adentrar com a natureza, vai entender que a natureza é essa, e se a natureza é essa, é porque essa é a coisa mais bela que tem para fazer, essa é a melhor harmonia que tem para fazer. Esse seria o nível de Malach, que a pessoa ela entrou dentro da natureza.
Ela entrou, enfim, entrou emocionalmente no estado de flow da natureza. E, obviamente, no aspecto religioso, judaico, seria quando a pessoa, ela, enfim, entende que tem o Criador quer isso de mim, e é isso que, enfim, obviamente, eu tenho como propósito, como objetivo, como criador, como criatura dele, né? Fazer, então vou entrar também no flow aqui do Criador. Aquilo que ele está me pedindo, aquilo que ele está me mandando, aquilo que ele está me comandando, a situação que ele está me colocando, essa é a melhor situação e nessa situação devo servi-lo. E então essa seria a pessoa que ela trabalha como malach, certo? E obviamente ela vai querer crescer dentro disso. Não quero dizer, né? Vamos chamar, mas ela vai passar, ela vai se submeter, por assim dizer, a essas obrigações que o Criador coloca pra gente, ou que a natureza coloca pra gente. Você, por assim dizer, nesse sentido a gente é chamado, eu vou ser escravo do sucesso. Eu vou ser escravo de uma situação, mas para utilizar ela da melhor maneira possível. Para eu crescer nela no máximo. Enquanto tem a outra possibilidade, que infelizmente a pessoa ficar como um Eved. Ela não se conectar com aquilo que ela está fazendo, ela não se entregar para aquela situação, ela não concordar com aquela situação. E ela acaba indo lá e fazendo. Então, se eu faço algo que eu não concordo, essa palavra concordar é uma palavra muito interessante no Talmud, enfim, que a gente percebe. Se eu estou fazendo algo, enfim, por obrigação, então, infelizmente, ainda não vou ter um crescimento máximo, enfim, um crescimento... enfim, né, grande, exponencial, enfim, naquilo. É importante para eu poder ter o crescimento, para a gente poder ter o avanço, eu me relacionar com aquilo com forma de malach e não com forma de Eved. E essa é a ideia que nós estamos então aqui falando, concluindo, e tem essas duas palavras, melachá ou Eved. Eu posso servir a Deus como um dos dois, ou como, certo? Eu posso servir a Deus, ou posso servir, enfim, trabalhar na natureza. Tem a escravidão no Egito, mas hoje em dia nós temos esse tipo de escravidão. Que é o que? Que é a escravidão aqui nesse sentido emocional, psicológico. Como eu vou relacionar com as coisas que eu tenho obrigação para fazer? Porque como a gente colocou, as coisas são obrigações. O universo nos coloca obrigações, a vida nos coloca obrigações, Deus nos coloca obrigações. Eu vou poder me relacionar com aquilo de maneira, enfim, como Eved, como escravo, que infelizmente significa avodar, que a gente falou, que a pessoa não quer fazer aquilo, enfim, ela acaba fazendo por obrigação. E aí vai ter, em geral, chega um momento que tem a explosão, e por isso a gente fala que é um trabalho escravo, ou enfim, a pessoa não aguenta, ou a pessoa está sempre chateada, enfim. Mal-humorada. Certo. Então a gente falou, e é a pessoa então que ela tá, então, e por isso é o que a pessoa que ela está fazendo uma coisa que não é para o papel dela. Isso é bastante interessante, quer dizer, que isso, nossos sábios, né, explicam que isso que a gente falou que é chamado de escravo pesado. O que é escravo pesado? Essas duas palavras, esses dois termos, pesado e forçado. Forçado é que alguém está me obrigando, e pesado é que aquilo não é para mim. Eles davam o trabalho das mulheres para os homens, o trabalho dos homens para o trabalho das mulheres. E isso é chamado de escravo pesado. Porque por mais que talvez o trabalho das mulheres não seja pesado literalmente para os homens, mas não é compatível com aquilo que o homem está para fazer neste mundo. Então é chamado de pesado por isso. Não necessariamente de ser pesado literalmente, mas pesado no sentido que psicológico, no sentido. E na verdade, né, quando a gente fala sobre pesado, em geral a gente começa a falar, pesado significa mas pesado pode ser em alguns campos. A gente fala uma pessoa inteligente. Hoje em dia se fala inteligente não é só em um campo. Não é só em um campo irracional. Pode ser inteligente em campo emocional, pode ser. Então quando a gente fala pesado, não é só o campo literal, não é só o campo físico que existe. Existe o campo também emocional, o campo psicológico. Então nesses dois aspectos, isso é muito importante. Quer dizer, acabou sendo uma certa falha, por assim dizer, não vou dizer falha, passou desapercebido, ou mesmo se perceberam, mas não tem como lidar, porque como a gente falou, não é uma coisa que o externo pode ir lá e fazer. O trabalho físico eu posso ir lá e tirar da pessoa. Você tem um trabalho físico, eu não vou tirar. O trabalho do universo, as obrigações do universo, não tem como tirar.
o universo que coloca. A pessoa vai ter que saber como lidar com essas questões. E vai continuar sendo, e são situações obrigatórias. Por isso vai depender dela, da inteligência da pessoa, inteligência emocional, racional, de saber como lidar com essas obrigações mundanas. Se vai ser como um malach ou como Ele só conclui que no judaísmo, quer dizer, no judaísmo, qual seria... nós temos 39 trabalhos no Shabat. E assim também no Mishkan, no tabernáculo, tínhamos 39 trabalhos e que eram proibidos no Shabat. Esses trabalhos são chamados de melachot e não de avodah. E isso é muito importante na realidade. Esses 39 trabalhos que haviam no Mishkan são chamados de melachá e não de avodah. E por que isso é importante? Porque era o trabalho que é o quê? É o serviço para Deus. Era trabalhoso, desafiador? Mas eu estou aqui fazendo, não é chamado de avodah, porque aqui eu estou fazendo um trabalho para o Criador. E é muito interessante, que aí eu vou concluir só essa primeira etapa com isso. Sabe o que é atbash? Atbash é uma forma de ler uma palavra. Então, quer dizer, significa o seguinte, que se uma palavra ela começa com Aleph, eu vou trocar pela última palavra, com a letra Aleph, eu vou trocar pela última letra do alfabeto. A letra Beit, eu vou trocar com a última letra, com a penúltima letra do alfabeto. A primeira letra do alfabeto pela última, a segunda pela penúltima, a terceira pela antepenúltima, a quarta pela quarta antepenúltima. E aí se fala que, como se fala em hebraico, trabalho pesado, Perer é justamente trabalho pesado, labuta. E se fala que se a gente for trocar a palavra pesado, Perer, pelo atbash, então Pei é que letra? Pei, ó, vamos calcular. Tav, Shin, Reish, Kuf, Tzadik, Pei. É a sexta de trás para frente. Vamos agora para a letra, qual é a sexta de frente para trás? Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav. É o Vav. Então, Pei eu vou trocar para o Vav. Então, vamos, 6. Vav é 6. Seria o número 6. Depois, Reish. Reish é a antepenúltima. Tá? Shin, Reish. Então, vamos agora, antepenúltima, terceira. Vamos agora para a terceira, de frente para trás. Gimel. Gimel é 3. 3 mais 6, 9. E Raf, né? Perech, é Raf. Raf é, no hebraico, é Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Yud, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Raf. É a 11ª. Então vamos da 11ª de trás para frente. Tav, Shin, Reish, Kuf, Tzadik, Pei, Ain, Samach, Nun, Mem, Lamed. Lamed é a 11ª de trás para frente. O Rav vai trocar para o Lamed, que é 30. Aqui temos Vav, Gimel e Lamed, que é justamente dá o valor numérico de 39. Quer dizer, Perech, a gente que é pesado, labuta, a gente consegue transformar para 39. 39, como nós acabamos de mencionar, esse número 39 simbolizam justamente os 39 trabalhos do Mishkan, que eram 39 melachot. Por quê? Porque talvez era trabalho, mas eu estou servindo a Deus naquilo. Então a minha vontade de fazer aquilo, o meu flow de fazer aquilo é totalmente diferente. Então a gente percebe que essa ideia se repete algumas vezes, na verdade, de maneiras, enfim, diferentes, em casos diferentes. Mas a transformação que existe da percepção com relação a transformação que existe da percepção que nós temos com relação ao nosso trabalho. Se é Perech, se é um trabalho pesado, ou se é 39, que é justamente o número que manifesta o trabalho não pesado, o trabalho que é difícil, mas a gente está servindo a Deus, tem aqui um propósito, tem aqui um significado. Então, de uma certa maneira, aqui o aprendizado seria que nós temos que ressignificar é dar um significado diferente para a nossa situação, para aquilo que nós fazemos, obviamente para a gente crescer mais ainda, mas para que não seja Perech. É simplesmente uma diferença de percepção. O trabalho às vezes é o mesmo, as obrigações são as mesmas. A pergunta é como a pessoa se relacionou com aquilo. Se a pessoa se relacionou com aquilo, que ela entendeu aquilo, que ela aceitou aquilo. Quando a gente fala aceitar, na verdade, essa palavra aceitar, que eu gosto de ter falado bastante, ela é muito mais profunda de aceitar. Aceitar, na verdade, significa, por isso que eu falei a palavra modé, concordar. Aqui isso é bastante,
concordar e aceitar, por isso aceitar na verdade não é a palavra correta, porque aceitar significa que eu não queria aquilo e eu tenho que aceitar. A gente não está pedindo aceitação. Aceitação não. Aceita, né? Se a gente fala aceita que é melhor, enfim. Mas a palavra aceitar não é aceitar, é a palavra concordar. Por quê? Porque concordar manifesta uma ideia muito, muito interessante no judaísmo, né? no Talmud. A pessoa, o Rabi Meir concorda. Então, tem uma discussão entre eles, mas nesse caso o Rabi Meir concorda. Essa expressão concorda significa na realidade que o Rabi Meir ele tinha a posição dele, ele entende a posição dele, mas ele vê aqui algo maior, que dentro da posição dele cabe esse tipo de visão também. Isto é, que não é que ele está aceitando simplesmente a opinião do outro. Não está escrito Rabi Meir ou aceita a opinião do outro, ele concorda. Concorda é um pouco diferente, obviamente que tem que explicar melhor a linguagem do traz a harmonia, né? Sim, significa que ele é certo que ele entende que aqui existe algo maior para ele poder completar, para ele conseguir fazer, para ele conseguir harmonizar a sua ideia com aquilo que a ideia dos sábios seria. Quer dizer que não é que ele está negando a ideia dele, não é que ele dá, não, eu estou aceitando. A minha está errada, a minha não vou fazer que nem ela, eu estou aceitando. Não, eu vou aceitar o outro, eu vou aceitar a opinião do outro. Não está aceitando, você está na verdade concordando. Concordando significa que a sua opinião, não sei se no português seria assim, né? No português não sei se teria esse aspecto, a palavra concordar, mas no hebraico, modé, teria esse aspecto. É quando na verdade ele continua com a sua opinião, mas ele consegue, por assim dizer, harmonizar, ele consegue entrar, por assim dizer, a opinião dele dentro da opinião dos sábios. Consegue entender que ele precisa, para ele, por assim dizer, às vezes cumprir com a opinião dele, entrar nessa natureza. Que para funcionar, por assim dizer, para dar certo aquilo que ele gostaria, ele tem que entrar com o fluxo da natureza, com a ideia dos nossos sábios. Tem, no português, concordar tem a introspecção subjetiva de você aceitar, concordar, mas em harmonia. Você concorda, logo você absorve aquilo para si e concorda com aquilo, está de acordo. E já no aceitar, aceitar, exato. Aceitar. Já no ato de aceitar, você não obrigatoriamente não tem essa assimilação de não, você aceita que as coisas são daquele modo, daquela maneira. Certo. Mas isso, então implicitamente está tendo uma negação daquilo que você acha, certo? Daquilo que você opina, e a negação não é positiva. Tem que ter, eu vou só pegar aqui no